Olá, quero desejar as boas-vindas para iniciarmos mais um episódio do nosso podcast Reconecta. E hoje eu vou ter uma conversa muito especial com a psicóloga super preparada, uma grande amiga minha e parceira da Conjura, a doutora Fernanda Carvalho. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta reflexiva para você. Você já parou para pegar o celular, imaginando ter um minuto de paz, e quando percebeu, você passou 30, 40 minutos no celular? Então, a nossa discussão de hoje é exatamente sobre o esgotamento parental e as crianças nesse contexto de hiperconectividade. Então, eu apresento a vocês a nossa convidada de hoje, doutora Fernanda, que é especialista, né, em famílias e em cuidados com a maternidade, com a parentalidade. Ela também é educadora parental. E eu agora vou conversar com Fernanda, querendo entender, Fernanda, como é que a gente faz analisa, né, essa equação esgotamento parental e crianças hiperconectadas. Então, quem cuida de quem? Né? Quando a gente, enquanto mães e pais, né, acaba cedendo no uso das telas, né, para crianças e adolescentes. Muitas vezes existe toda uma crítica de que nós estamos delegando, né? Sim. Então, a atenção que a gente deveria dar, a gente está usando o celular para poder fazer isso e resolver outras coisas. E aí, como na tua experiência, né, de cuidados, principalmente com a maternidade e com as famílias, é como você visualiza isso, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, Grazi, para aqui falando sobre um tema que é extremamente importante, como a primeira pergunta que você fez, né? Então, quem nunca ficou, né? Pensou que era um momento rapidinho de distração e, na verdade, se distraiu aí muito. E isso acontece com as crianças o tempo todo, acontece com os pais, né, o tempo todo. E a gente está num mundo hiperconectado, né? Eu digo que a informação vem assim de forma acelerada, a gente nem consegue processar a informação. E a gente tem usado, né, as telas como uma forma de lazer, né? E é esse lazer que a gente se perde e que, na verdade, quando a gente vê, nem foi lazer, né? Que a gente, às vezes, sai mais angustiado, mais ansioso, porque a gente viu ali uma notícia, né, ruim, ou porque a gente viu, né, a vida do outro perfeita e começa também a se relacionar com isso. E as crianças também estão envolvidas nisso, né? Não somos só nós, os pais, mas as crianças também estão tendo as telas aí, né? As pessoas que estão por trás das telas como referência. E esse é uma questão, né? Porque a gente encara como lazer, lazer é para a gente descansar, para a gente, né, ficar feliz. E muitas vezes a gente vai para um outro lugar, né? Onde a angústia aumenta, a ansiedade aumenta, e essa sensação de esgotamento também ela fica muito maior, né? A gente pensa que vai aliviar e, na verdade, quando a gente percebe, a gente está mais esgotado com tanta informação, né? Rápida, acelerada, né? Com vídeos curtos que estão ali o tempo todo, mostrando várias coisas ao mesmo tempo, né? Imagens, sons, e a gente entra no esgotamento mesmo mental, né? Principalmente com a vida que a gente tem. Então, tem uma vida super corrida, né? Todo mundo tá aí correndo, trânsito, leva para aquilo, faz aquilo outro, tem escola, trabalho, e quando a gente vai, né, um momento de descanso, de lazer, a gente não desconecta. A gente se conecta com uma tela. E aí, Fernanda, a proposta da Conjura, né? A gente tem o nosso programa Reconecta, que é exatamente com a proposta de que é possível reconectar vínculos num mundo mediado por telas. E qual seria, né, esse caminho do meio, né, para a gente poder viver as nossas parentalidades dentro dos nossos limites
e de contextos de vida diferentes, né? Então, existem múltiplas infâncias, múltiplas adolescências, múltiplas maternidades. É, é tão desafiador a gente encontrar uma luz no fim do túnel para perceber é possível esse caminho do meio. Então, como a gente se desconecta, né, no momento que a gente está em casa, de um dia de trabalho exaustivo, né, e aí chega em casa e vai ter mais trabalho Sim. ainda, e como livrar, né, as crianças e os adolescentes desse contexto estressante, angustiante, porque a impressão que dá é que não tem benefício, Não. né? É deixá-los conectados. Só que, por exemplo, no contexto da pandemia, um discurso que era muito utilizado é que eu preciso deixá-lo na tela para eu poder dar conta do jantar, né? Eu preciso deixá-lo na tela enquanto eu vou tomar banho. Só que o que eu tenho percebido é que a gente perdeu o time, né? Do suspender. Então, o banho demora quanto tempo? 5 minutos? Sim. Fazer a comida demora quanto tempo? E aí foi a provocação que eu fiz no início da conversa, né? Então a gente imaginou que ficaria 1 minutinho, 5 minutinhos, e quando vê, né, já se passaram 40 minutos, 1 hora, né, de distração. E como você falou, é uma distração que estressa mais, né? Que suga a energia. Então, se para o adulto isso é muito visível e claro, imagine para a criança. Então, aquela ideia, né? E aí eu quero que você me fale, que eu acredito que seja uma ideia distorcida de muitos pais, de que a tela vai acalmar, né? Sim. Eu vou dar a tela para a criança acalmar. E aí, qual seria então o caminho, né? Esse cuidado, né? Que a gente precisa ter. Eu acho que um cuidado, né? Uma coisa importante para a gente discutir é porque, assim, hoje a gente tem uma ausência de rede de apoio, né? E não dá para desconsiderar isso. Quando você trouxe, né, a pandemia, foi ali um momento em que ficou muito mais claro essa ausência de rede de apoio, né? Então a gente fala, né, é preciso uma aldeia para criar uma criança. E, e isso hoje, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, está muito relacionado, né, esse cuidado só aos pais e principalmente às mães, né? Porque a gente não pode negar ainda esse fato. Então, fica tudo nas mãos de uma mãe que tem que trabalhar, que tem que dar conta da casa, que tem que atender às necessidades dos filhos, às vezes dos pais idosos, né? Então, é uma gama de responsabilidades que a mãe está assumindo sozinha. Então, a tela muitas vezes entra como esse aliado para eu conseguir fazer alguma coisa, para respirar, para a criança, né, dar uma pausa. E realmente, se a gente for pensar, acalma, só que é um acalmar temporário, né? Não se mantém, porque quando a gente vai tirar, aquilo se torna, né, muito pior, né? E quando não há regras, né? Quando não há acordos bem Claros, estabelecidos, e aí a né? gente está falando também de crianças maiores, onde a gente consegue, né, ter esses acordos melhores, né? Mas a tela entra nesse lugar. Então, às vezes eu escuto mães dizendo, né? Veja, eu tive que dar hoje, porque senão eu não ia dar conta de mim, né? Então, às vezes a gente fala desse lugar, né, de excluir totalmente da vida, mas a gente está num mundo que não vai ser possível excluir as telas. O que que a gente vai fazer para reconectar, para a gente estabelecer vínculos para além das telas? Porque é um lugar que fica muito, é, de muita sobrecarga, né, para essa mãe. Então a criança vai usar a tela ali. Às vezes a mãe vai ter muito mais trabalho quando vai tirar a tela, mas às vezes é o único recurso que aquela mãe tem, né? Então, a ausência da rede de apoio é uma coisa, né, extremamente importante para a gente pensar, porque hoje a gente está cada vez mais sozinhos nessa criação, né, dos filhos. Só que a gente tem que ter um outro cuidado, né, que é quem está por trás dessas telas, né, que essa é a grande discussão que a gente traz, né, e que a Conjura também está atenta, que é
quem são as referências, Isso, né, que estão por lá. Então, se a gente está ausente, quem são as referências que estão presentes? isso. Né? Quem está cuidando dos nossos filhos, né? Como você, a primeira provocação que você fez E também. quem está educando, né? É quem cuida de quem. Então, nós, enquanto responsáveis, temos o dever do cuidado, né? Enquanto pais e responsáveis. E aí, quando Fernanda fala da rede de apoio, é, em grande parte das famílias, essa rede de apoio é furada, né? É uma rede que é furada. E às vezes, quando tem o apoio, quem vai ajudar também dá a tela. Então, às Sim, vezes, os pais orientam: olha, eu não quero que dê a tela, né? E mesmo assim, os avós, né, tios, alguma amiga que fica, as próprias funcionárias, enfim, as pessoas que ajudam também dão a tela. Então, veja como é desafiador, né? Toda essa reeducação, né, de que não é saudável, de que sim. a criança precisa ter outras atividades. Então, eu fico percebendo no meu dia a dia mesmo, e principalmente com a conjura, a gente tem que viver o que a gente propõe, né, com a conjura. E eu até falo lá em casa: olha, vamos me ajudar, porque eu não tenho como, né, propor algo para a sociedade se a gente não consegue aplicar em casa. E aí vamos desligar a TV, né? E vamos fazer outra coisa, né? Vamos pegar um desenho, um livro, e isso tem que ser no dia a dia até aquilo se criar uma rotina e a gente vai desconectando da tela e conectando com outras atividades, né? Que, por exemplo, quando eu falei, é o que eu preciso para tomar banho, mas aí no lugar de dar o celular, dá um livro, propõe alguma coisa para desenhar, enfim, isso eu estou falando dentro do que é possível Sim. naquele momento. Porque é descobrir novos prazeres, né? Descobrir quais são os outros prazeres, o que é que eu gosto de fazer. Porque hoje até essa pergunta é uma pergunta que eu sempre faço no consultório e as pessoas têm dificuldade de responder. As mães, então, é unânime, assim, uma dificuldade muito grande de responder. O que é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer? Onde é que eu sinto prazer, né? E aí a gente vai para esse lugar também, né, muitas vezes a gente vai para a rede social, né? Principalmente tá cheio de regras lá, né? Então, você tem que fazer isso com seu filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Sempre digo, veja, mas né, se você não gosta de fazer isso, né? Eu não gosto de sentar para brincar. Ok. Qual é a forma que você vai se vincular que faz parte da sua história, né? Que faz parte que é fonte de prazer para você. Porque a gente também não vai se conectar, não vai conseguir se Isso. conectar se a gente está fazendo uma coisa ali, Obrigada. obrigado, né? Para cumprir um Mas script. para cumprir isso, né, que todo mundo diz que tem que fazer. Então, para essa reconexão, né, esse reconectar, esse construir esses vínculos, a gente tem que encontrar também esses campos, né, de prazer, onde é que a gente se identifica, onde é que está, o que é que a gente pode fazer juntos. E aí, né, eu acho que a tela também, se a gente pensar, ela pode entrar nesse processo, né? Então, assim, às vezes eu quero assistir, por exemplo, né? Meu filho quer assistir uma coisa que eu não gosto, mas ele quer assistir. E eu preciso saber o que é esse Que ele mundo dele. gosta, O que é esse mundo? Então, vamos assistir juntos, né? Então, não é a tela pela tela, mas assim, o que é que a gente está fazendo junto? A gente consegue, né, conectar nesse momento? Vamos assistir aqui, né? Mesmo que seja um vídeo no YouTube. O que é que está dizendo esse vídeo? Porque a partir dali a gente também pode conversar sobre várias Isso. coisas, Então, as né? músicas que ele está As ouvindo, músicas, que não né? pode não ter nada a ver com a gente, mas é uma forma da gente entender o momento dele, né? O que que ele gosta, né? Entrar Como nesse mundo, né? E na adolescência isso vai ser extremamente importante. Qual é esse mundo? Porque, né, como eu falei, quem é que está por trás, né, dessa, né, daí do YouTube, das redes sociais, que
que As está nossas crianças influenciando, e os né? nossos adolescentes estão seguindo. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são as referências que a gente quer, né? Ou somos nós que vamos ser referências, né? Porque essa é a diferença de antes, né? Hoje a gente tem aí essas referências que a gente não sabe nem o que é. Mas se a gente tá junto, vamos ver aqui, né? Esse vídeo. Ah, você quer ver esse vídeo? Você gosta dessa pessoa? Vamos ver aqui, vamos ver o que está acontecendo, sobre o que ele está falando, porque isso dá oportunidade, né? Dessa conexão. Então, quando a gente fala, né? Eu acho que é muito difícil a gente ir para esse lugar só da proibição das telas, né? A gente pode adiar. E para as crianças pequenas, isso vai ser importante. Vamos adiar o Esse início, né, acesso, das né? telas, mas eles estão conectados. Porque mesmo que a gente não oferte isso, quando eles vão para a escola, eles sabem tudo que está acontecendo. Eles sabem quem é o youtuber famoso, que, né, famoso entre a Alguém vai galerinha ali comentar lá, né? da idade deles. Então, assim, como é estar junto, como é conectar, reconectar, né? Formar esse vínculo com os nossos filhos a partir também da tela, né? Não é, e aí eu não estou trazendo não a tela como central, né? A tela vai ser central e agora a gente vai viver em função dela, mas nesses momentos em que a tela vai se fazer presente, como é que a gente também pode conhecer? Porque ajuda a gente a entender esse mundo e até a trazer, né, as nossas referências, os nossos valores familiares, né? Os valores, eles precisam ser esses valores que a gente compartilha, né, na família, e não os valores que estão aí no mundo, né? Acho que esse é um grande cuidado, assim, quando eu penso, de quando a gente fala, né, sobre vínculos e telas, né, que são essas referências, esses valores que a gente vai construindo, que, né, principalmente aí as crianças maiores, os adolescentes, estão construindo a partir de outras referências que não são as nossas, tudo bem, não vão ser as Sim, sim. nossas, né, sempre, mas que sejam com valores compartilhados com os nossos, né, que não sejam tão distantes dos nossos. E aí, Fernanda, eu falo muito em casa que um valor que eu considero muito importante é a segurança. Então, mãe, mas por que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso ver isso? E aí tentar contextualizar que é porque eu me preocupo, porque um valor que é muito forte lá em casa, que a gente considera, é a segurança, que não é seguro ele ficar tanto tempo na tela, que não é seguro acessar, né, alguns conteúdos, né, que sejam tão distantes desses valores que para a gente poder chegar num caminho do meio. E aí mostrar realmente os caminhos, né? Então, os pais, principalmente na adolescência, eu vejo muito a gente como margem de um rio, né? Então, tem locais que a margem, né, abre mais espaço e Sim, tem outros que, dependendo, vai estreitando mais. Então, a gente fazer esse caminho, essa dança, né? Tentando equilibrar essa necessidade de autonomia que os adolescentes têm e desse rompimento mesmo que é necessário, né? E ao mesmo tempo eles não se perderem no parâmetro de base, né? De ser o porto sim, seguro isso. para sempre que eles puderem eles voltarem, né? É. Então eu penso que seria um. E uma outra coisa que eu queria pontuar também, Fernanda, se você pudesse sinalizar, os pais, quem são os adultos da relação, né? Então, os adultos da relação são os responsáveis. Então, como responsáveis, a gente precisa também dar o exemplo e entrar nesse processo com consciência do que saber as consequências, né, dessa possível delegação, né? Eu delego as telas, né, para que meu filho fique. Agora, não poderia estabelecer um limite?
por dia, fazer os combinados, né? Que a própria comunicação não violenta orienta, a própria educação parental orienta, né? Sim. Esse equilíbrio, né, entre o autoritarismo e a permissividade, a gente poder estar presente, né, com presença e estabelecer limites respeitosos. Então, é isso que eu comecei falando da equação. É uma equação que é difícil colocar em prática, mas eu posso falar porque eu fui, né? Eu participei de grupos com Fernanda, né? Depois eu quero que ela fale um pouco sobre isso, que ela, assim, durante muito tempo, né, Fernanda cuida das mães, né, da parentalidade. E um dos caminhos é a gente poder olhar para a gente, para a nossa história, se cuidar, para conseguir, né, cuidar. Então, eu acho que esse processo de consciência da minha realidade seria esse primeiro passo, né? Sim. A consciência do que eu quero, né? E dos meus limites, porque eu digo é isso, né? Não adianta a gente vir com uma regra geral. Ah, em toda casa deve funcionar desse jeito. Não. Cada realidade é única. Cada família é única. Cada história, né, de cada um daquela família é única. Então não dá para a gente chegar com prescrições. Ah, agora vamos fazer isso aqui, ó. Você vai fazer isso, você vai, né, Seguir o delimitar desse roteiro. jeito, você vai bancar isso. Não, né? Eu preciso olhar para o que que é importante para mim, né? Por isso que eu falei dos valores familiares. Então, assim, quais são os valores mais importantes para mim? E são esses valores, a partir desses valores, que eu vou entender que caminho eu vou seguir, eu quero seguir. O que é que eu vou precisar fazer para que esses valores eles sejam compartilhados na família, né? E aí você fala do exemplo, né? Então, assim, o exemplo, né? Nós somos, ou, né, é o que se espera. Muitas vezes a gente, né, tem situações em que isso não é possível, mas que nós sejamos as bases seguras para os nossos filhos. O lugar que eles saibam que eles podem ir, mas que eles vão voltar e vão ser recebidos, acolhidos, né? Então, que eles saibam que qualquer coisa que aconteça, eles podem contar. Ou se eles virem alguma coisa, né, num vídeo desse, que seja compartilhado entre os amigos, que eles saibam identificar ou não consigam a identificar, mas que venham conversar com os pais, Comentar, né? né? E falar sobre aquilo e ser um espaço para uma conversa. Quando você fala do tempo, né? De como vai ser usado, a gente precisa pensar também na gente como exemplo, né? Então, assim, se a gente também está conectado o tempo todo, o que que a gente está mostrando para os nossos filhos? A gente está dizendo para eles, não, você não pode, mas eu posso. Ah, tudo bem, tem as diferenças? Tem. A gente usa para o trabalho, né? Ok. Mas a gente usa o tempo todo 24 para o horas. trabalho, né? Nosso filho vem contar alguma coisa importante para a gente quando a gente chega em casa e a gente tá no celular, a gente desliga o celular e para escutar olho no olho, para dizer, né? Para escutar o que ele tem a dizer, às vezes, né? Sem precisar de sermão, mas escutar, simplesmente escutar. Né? Às vezes o filho não quer nem que a gente fale nada, não quer que a gente emita nenhuma opinião, mas ele quer escutar. A gente baixa o celular, né? A gente desliga o celular, ou a gente diz, pode falar que eu estou ouvindo, Isso. né? Então, a gente também precisa ser exemplo disso. Ah, a gente vai e passa aqui, não faz nada, não vai para um lugar, não vai para, né? Não faz um esporte, não vai para uma praia, não usa os espaços, né? Contato com a natureza. A gente está ali o tempo todo conectado no celular, ou, né, o final de semana todo conectado no celular. Quais são as experiências também, as possibilidades de experiências que a gente também está ofertando para que se descubram outros desejos, né? Eu acho que a gente fica restrito, sim, a alguns, né, a ter alguns espaços, a questão da segurança mesmo, né, de estar num ambiente seguro, que a gente se preocupa, então a gente não vai para qualquer lugar, mas no mundo virtual, né? A gente sente, né, se sente seguro em deixar, porque no mundo real a gente tem medo, a gente Isso. não vai para qualquer lugar, né? Mas só que nossos filhos, eles também precisam entender, né?
qual é esse lugar seguro. Porque isso que eu digo, se a gente está numa bolha, né? A gente pode querer criar nossos filhos numa bolha, mas essa bolha está sendo estourada o tempo todo, Sim, né? Os conteúdos estão invadindo essa bolha o tempo todo. Então, a gente precisa, né, que os nossos filhos entendam o que é risco, o que é perigo, o que é um discurso que não é condizente com os nossos valores, sim, sim. né? Para que eles saibam também diferenciar, porque eles no mundo é assim, né? Na vida é assim. Então, no ambiente virtual também eles precisam, né? E nós vamos ser os guias disso. Então, quando eu falo de estar junto, de entender o que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo, né? Do que você gosta, eu estou entendendo, estou buscando entender também que mundo é esse. Até para eu conseguir aí guiar. E assim, Fernanda, é muito importante o que você está falando, porque às vezes quando a gente vê notícias e situações em que a gente fica sabendo de autoagressão, autolesão, né? De consequências por estar sofrendo, às vezes, bullying, cyberbullying, né? E quando os pais vão saber, já está no início de uma depressão, né? E assim, esse cuidado que a gente precisa ter, né, nesse olhar para as reações, para Sim. os comportamentos, né? Porque às vezes vem a notícia da autolesão e como assim autolesão? Aquela família aparentemente tão atenciosa, tão Sim. em tese presente, né? E quem está de fora toma um susto, mas só quem sabe é quem está vivendo, né? Mas como que seria, né, esse olhar para esse dia a dia? Talvez esse caminho que você está falando, do ouvir o que o adolescente e a criança gostam, de entender com quem que eles estão conversando ou se relacionando, né? Porque às vezes é uma necessidade de pertencer Sim, a um demais. grupo, e aí a criança vai se anulando e os pais não estão, né, não entram nesse mundo, não estão percebendo e correm o risco de não alcançar, né, para dar realmente a Sim. ajuda, né, que eles precisam. Às vezes a criança está assistindo algo que nem gosta, que às vezes até sente medo, só para pertencer. Porque aquele é um Sim, assunto de todo mundo, sim, né? E se ele está fora, ele não está pertencendo. Então, como é que a gente pode estar junto nesse processo, né? Claro que tem a necessidade de pertencimento, né? Todos nós queremos pertencer. Se a gente fala disso na adolescência, isso, né, é o principal. Mas para que ela vá entendendo também o que é que ela gosta, o que é que faz sentido para ela, né? E a gente tá junto. E aí tem o nosso cuidado também de não impor o que é que a gente gosta, né? O que é que a gente, só o que a gente acha que é certo, porque também quando que a aí gente vai o vai para esse lugar, autoritarismo. quando a gente vai para esse lugar, a gente afasta. A gente não permite o diálogo quando a gente vai para esse lugar, né? Porque a gente tá, quando eu digo, não, mas só isso que é certo. Você só vai assistir isso, né? Você só pode ouvir música tal. A criança, o adolescente vai escapar disso. E vai escapar fazendo escondido, Isso. né? Vai escapar porque vai encontrar várias formas de escapar. Então, como é que a gente também dá abertura para o diálogo, né? Quando eu penso, né? Quando você fala de reconectar vínculos, né? Eu penso na escuta. A gente precisa estar aberto para a escuta do mundo do outro. Porque o nosso filho, ele é diferente da gente. Ele é uma outra pessoa. Diferente do filho idealizado, né? Que Sim. das nossas Porque expectativas a irreais. gente criou um monte de expectativas. Só que o nosso filho é uma pessoa. E eu entendo, né, que para que esse vínculo aconteça, eu preciso escutar. Eu preciso me abrir para esse mundo outro, ainda que seja um mundo diferente. E muitas vezes vai ser, né? Mas eu preciso escutar isso, porque só desse jeito eu consigo me conectar.
Se eu já vou com várias barreiras, eu não me conecto. Eu crio barreiras e eu afasto, né? E se a gente se afasta dos nossos filhos, tem um monte de gente aí, né, no mundo virtual, Para fisgar. querendo a atenção e tendo a atenção dos nossos filhos, né? Sim, Tem um monte de gente lá dizendo que isso que ele está fazendo é certo, né? Ou trazendo questões ali que se assemelham ao que ele está entendendo que é o mundo dele. Então ele vai se conectar com essas pessoas. Ele não vai se conectar num lugar onde tem barreiras. Ele vai se conectar onde tem acesso, sim. né? Onde tem abertura. Então, se ele vai encontrar ali pessoas que estão pensando e estão valorizando o Legitimando que ele traz, ele vai se conectar com essas pessoas. E esse é um dos maiores riscos que eu vejo, né? perigos. Dessa inserção no mundo das telas. São as referências que a gente, né? Que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão tendo. E uma outra coisa que você falou, Fernanda, que eu acho super importante, é que a gente precisa da rede de apoio, né? E existe aquela frase, aquele preceito africano, que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança, para cuidar de uma criança. E aí, a partir da tua experiência, né, como psicóloga, como terapeuta, eu queria que você falasse um pouco como foi que você projetou, né, os grupos que você, né, já tem experiência e eu fui, né, sua cliente em vários grupos, esses grupos de mães que pelo menos eu, enquanto mãe, sempre visualizei como um tipo de rede de apoio. E aí, eu falei no início que Fernanda é nossa parceira associada na Conjura, e a proposta é que a gente pense, né, nesses grupos, né, de apoio e a partir de vivências, a partir de atividades, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como foi quando você projetou, foi a partir das vivências no consultório, Sim. né, com as clientes, e aí você pensou, eu vou pensar numa forma de apoio e ajuda, né, Uhum. para essas mães em grupo, porque eu acredito muito que a gente se cura em bando, né? A gente Sim. se cura em grupo, uma ouvindo a dor da outra, e a outra vendo, olha, eu faço assim, talvez assim não dê lá em casa, mas assado dá. Então, a potência, né, Sim. que isso gera. É. Então, meu interesse pelo estudo de famílias já veio desde a graduação, né? Assim, eu sempre quis estudar famílias. E, na verdade, quando eu fiz a graduação, pouco se falava, né? A gente falava mais desse cuidado com o indivíduo. E aí, né, depois eu segui, fui fazer o meu curso de formação em terapia de casal e família. Mas foi depois que eu fui mãe, na verdade, né? Então, os grupos vieram aí depois da minha própria maternidade e logo, né, depois da maternidade veio a busca pela disciplina positiva, né, que foi a formação que eu fiz de educadora parental. E aí eu disse, não, né, eu quero trabalhar com mães, pensando nessa perspectiva, né, dessa criação de nessa criação com respeito, com afeto, mas com limites, né? Porque eu acho que tem uma questão aí muito grande que quando a gente fala é uma criação com afeto, parece que não tem limites, né? E os limites existem. Até como você disse, né? Nós somos ali as margens do rio, né? Então, os limites, para mim, eles são importantes. Então, essa ideia de criar com respeito limites. E o que que eu via muitas vezes? Que as pessoas vinham com prescrições, né? Como eu falei. Então, a rede social tá cheia aí. A mãe tem que fazer isso, tem que ser desse jeito. Quando o filho fizer isso, você diz isso. E não era essa forma que eu entendia, né? E que eu entendo. Como eu falei, né? Já falei aqui, eu entendo que cada um vem com sua bagagem, com a sua história de vida, com as suas várias histórias. Porque a gente conta uma história, né? Se eu Uhum. for perguntar a Grazi aqui qual é a história dela, ela vai me contar Sim, uma história. Só que dentro uma dessa história perspectiva. tem várias histórias, né?
Então, a gente vem com essas bagagens. E a gente vem com essas bagagens para a maternidade. Querendo fazer diferente e muitas vezes repetindo o que a gente faz, né? O que a gente teve. Viveu, né? Então, a ideia do grupo surgiu nessa perspectiva de pensar em acolher mães, né? O que é que eu ouvia também muito no consultório? A sensação de que só eu estou vivendo aquilo, né? Então, assim, mas só eu vivo isso. E, na verdade, não é só eu vivo isso, né? Existe algo compartilhar, só que como a gente não fala, porque quando a gente vai para a rede social, a gente vai mostrar o que é O lindo, que é bonito, é. né? O que deu certo. É essa a imagem que as pessoas têm. E como a gente tem poucas referências hoje, até de contato mesmo, né? De convivência real com as pessoas, a gente perde um pouco esses parâmetros. Então, a ideia do grupo veio nesse lugar também, mesmo, né? De apoio, de reconhecer a própria história e de construir ali, junto com o grupo, novas possibilidades, novas histórias a partir desse conhecimento de si, né? Eu me conheço agora, né? Eu olho para mim, eu parto desse olhar para mim, para minha história, para a partir desse compartilhar, eu conseguir também ampliar o meu repertório. Uhum. Porque senão a gente fica muito restrito, né? E acho que essa é a ideia que a gente traz, assim, também da aldeia, é que se eu compartilho, eu amplio o meu repertório. Eu vejo outras formas. Isso não quer dizer que eu vou fazer igual ao outro, como eu falei. Sim. Porque o que funciona na casa do outro não funciona na minha. E pode não funcionar e tá tudo certo, né? Mas eu amplio, eu passo a olhar, eu digo, veja, mas com aquela ali que eu pensei que, né, que era tudo perfeito, acontece isso também. Ela encontrou essa forma. Faz sentido para mim? Eu posso tentar? Posso experimentar? Posso ver como é, né? Então, nessa possibilidade mesmo, né, de uma conexão consigo para que a gente possa se conectar com o outro. Que é o que eu falei. Eu não acredito que a gente vai se conectar com o outro se a gente nem sabe quem a gente é, né? Se a gente nem sabe são os nossos valores, o que que é importante para a gente, o que que a gente traz na nossa bagagem, né? Tudo isso vai ser importante para essa conexão, né? Então, os grupos partiram dessa ideia, né? Surgiram depois da minha maternidade e nessa perspectiva de uma educação também aí pensando no respeito, no afeto e nos limites. E eu penso que tem total relação com o esgotamento parental, né? Sim, Porque é como se a gente não vai perdendo, esvaziando a energia e a gente não sabe para quem pedir ajuda, né? E a gente se sente perdido. E aí, quando, assim, para mim, né, é uma luz no fim do túnel. Eu vou ter um momento em que eu vou me encontrar com outras mães e eu estou sendo conduzida, né, por uma liderança que tem a experiência, que tem a formação, que tem qualificação para me ajudar. E a gente vai trocar essas experiências. Então, quando eu participei, eu via como assim, aquela hora é uma hora que eu tô me dedicando para mim. Eu me lembro que Gigi era pequena ainda, eu amamentava, mas eu dizia, gente, eu vou porque eu preciso desse momento, desse time, né? Quando você pergunta o que que você gosta de fazer, então depois e olha que eu já tinha tido Gabriel, né? Diferença de mais de 8 anos. E cada filho e filha é um filho e uma filha, é uma chega experiência, num momento diferente da é um vida. puerpério, chega num momento diferente. O que você não tinha com um, você vai ter com o outro, e aí você tem que se reinventar. Então, eu tenho falado uma frase que a maternidade me resgatou de mim, né? Então, eu tive que olhar para mim, para minha história, e quem me deu essa chance foi a maternidade. Então, com o Gabriel foi uma experiência, com Giovana tem sido outra experiência, né? E e essa possibilidade, né, de olhar para mim vai preenchendo, né, alguns espaços e vai diminuindo a culpa,
né? Essa culpa Sim. parental que a gente tem de nunca ser suficiente, né? E outro dia eu até falei, é, é, eu tenho me sentido indispensável e me perguntaram o que eu estava achando. Eu falei, tô tirando algumas toneladas das Sim. costas. Que bom ser Sim. indispensável, né? Precisamos, né? Isso. E então, assim, são aprendizados tão profundos que por isso que eu acredito tanto, Fernanda, na potência dos grupos, sabe? É. E a gente não pode desconsiderar o adoecimento, né? Mental, especialmente das mães, né? Então, hoje já tem se discutido muito sobre o burnout parental, né? Sim, E essa perda mesma né, por conta desse esgotamento físico e mental, uma perda de prazer na maternidade, né? Então, isso é muito grave, né? As mães estão vivendo isso e tendo que, né, dar conta, tendo que lidar com aquilo tudo quando está muito difícil, né? Então, depressão, ansiedade, tudo aumentando aí, a gente perde esses lugares, perde esse tempo, né, de olhar para si, né, mesmo assim. Qual o tempo que eu tenho para mim? Porque senão eu vou no automático. Eu ligo o motor, né, de manhã, vou a semana todinha no automático, nem paro para pensar, nem paro para ver, nem paro para escutar, porque eu estou no automático ali, né, da produção, do que a gente precisa fazer, do que precisa dar conta, e isso adoece. Isso adoece e tem adoecido muito, né? E aí a gente vai para recompensa imediata, a dopamina imediata, que sim. é rolar lá o Instagram, né? Ou ficar vendo vídeo curto para, né, tentar alguma distrair a mente, né? Distrair do excesso de informações, né? A cabeça processando. Vocês escutam, né? Assim, é como se a cabeça tivesse processando ali Trabalhando o mil tempo todo. informações ao mesmo tempo, sem parar. E às vezes a gente não para mesmo, né? Sim. E aí também não consegue relaxar. Então, Sim, já caminhando para o fim, Fernanda, numa perspectiva prática, assim, pela tua experiência, né, com a parentalidade, com a educação parental, é, é, que orientação, né? Claro que não tem resposta pronta, mas que orientação, assim, para aquela mãe, aquele pai que está assim perdido, que não, né, meu Deus, eu começo por onde? Eu faço o quê, né? Eu quero melhorar a minha relação, né, familiar, a minha relação com os meus filhos. Eu quero sair do automático, né? E aí eu já digo, gente, que a gente precisa buscar os profissionais que podem nos ajudar. É claro que a gente vive num contexto de país, né, com uma diversidade muito sim, grande, e muitas vezes a falta de acesso de políticas públicas, né, de cuidado, né, com a saúde mental desses pais, né? E tá aí o papel também da conjura, de dialogar com o poder público e da gente pensar em caminhos, né, para acolher essa parentalidade nas diferentes esferas, né, e classes e divisão, enfim. Mas assim, para quem está assim ouvindo, eu falo, meu Deus, eu tô perdido, perdida, né? se abrir para a escuta, né? Se a gente pensar aí no contexto familiar, dar espaço para escutar. E não acho que a gente proibir, né? Porque a gente chega no momento de desespero e diz, agora tá proibido, né? Tá proibido, não vai mais usar o celular, mas estabelecer limites claros. Contar, né, para as crianças um pouco maiores, os adolescentes, contar com eles até nesse processo de decisão, né? Muitas vezes a gente vai com a imposição e não funciona, Sim. porque, né, a gente sabe que, principalmente os adolescentes, eles vão encontrar os recursos para burlar isso aí. Mas como é trazer eles para perto, né? E mostrar o que que tem acontecido. Fazer também eles perceberem como é que eles estão se sentindo. Quando eles usam demais, o que que eles sentem. Quando eles fazem uma outra atividade, vai encontrar com os amigos para jogar bola, né, para ir num cinema,
que é uma tela, mas de um jeito diferente, né? Para ir num parque, para tomar banho de piscina. Como é que eles se sentem? Para que eles também vão trazendo essa percepção, né? Das diferenças, de como é que eles se sentem naqueles momentos. Em alguns espaços isso vai ser difícil, né? Até se desvincular. A gente vê, as crianças vão até para aniversário e estão com celular, né? Então, assim, não, no aniversário a gente vai brincar, né? A gente vai para o aniversário do amigo para brincar. Então, se tem celular, vai ficar em casa. Tem necessidade de comunicação, né? Ali naquele momento. Então, ofertar esses espaços, ofertar outras possibilidades. Sei que é difícil, né? A gente, como eu falei, nessa vida corrida que a gente tem, mas assim, tentar, né, mobilizar um colega, eh, alguns colegas, ou marcar em Fazer alguns uma espaços combinação fora. coletiva, né? Um Isso, pacto tentar, coletivo, né? De naquele momento ninguém vai usar, né? Todo mundo vai ficar junto brincando. Não isso, mas precisa. ofertar outras possibilidades, né? Porque também, às vezes, a gente fica muito restrito, né, a isso. Então, não tem outras possibilidades. Mas eu sempre digo, né? Para as crianças menores, adiar, né? É o que a gente pode fazer de melhor e ofertar outras Outras vivências. Mas experiências. para as crianças maiores, para os adolescentes, vamos chamar eles para junto, né? Para que eles também percebam. Porque se a gente vai com uma imposição, vai ser desse jeito, né? Vai ser dessa forma que eu acho que é melhor, não vai funcionar. Mas se eles compreendem, se eles entendem, eles também vão poder, né, construir juntos esse pacto. Vamos aqui acordar, né? Quanto tempo vai ter, né? Quanto tempo você vai usar? O que que você vai acessar? E sinalizar, tem o controle, né? Tem aí os mecanismos de controle parental, a gente vai usar, né? É um cuidado, não é porque, né, a gente fala e se questiona muito disso, né? Qual é a privacidade? Veja, né? A gente precisa cuidar, né, do que é essa privacidade também, porque a gente precisa saber o que está Sim, acontecendo, sim. né? Tem coisas que eles não vão, né, não vão contar, mas a gente precisa estar ali aberto àquele mundo, né? Eu sempre acho também que a gente não devia ter um mundo digital dentro do quarto, Sim. né? Porque a gente já tem aí, tem até um livro que se chama A Geração do Quarto, né? Que ele faz uma pesquisa e sobre, né? E discute essa geração do quarto. Então, assim, a gente vai e a gente oferta tudo para aquela criança fique Fique no dentro do quarto. quarto. Não, né? Aquela criança adolescente ele vai fazer parte ali do Da convívio casa, do convívio familiar, familiar. da Sim, casa. Precisa se sentir inserido, porque senão ele está à parte, né? sim. Está ali excluído. E eu já ia te perguntar se você indicaria algum livro, né, para os pais que estão nos assistindo. Sim. Tem o Geração Ansiosa, né? Que é o livro mais foi mais divulgado aí nesses últimos tempos, e ele faz, né, essa reflexão desses espaços, até dos espaços de brincar, né, das diferenças, dos impactos também para meninos e meninas, né, do uso da tela, porque tem diferenças aí, Sim, né, de questão de gênero, como sim. impacta, né? Muito se tem discutido aí, inclusive, né, sobre essa questão da masculinidade Sim, e por isso que eu falei das referências, né, que muito me preocupam. As meninas também com referências de beleza, né, sim. que De destoam do que é a padrões, realidade, sim. né? E aí para a rede social, né, é muito mais ansiogênica para a menina. Então, e tem esse outro livro, né, que é A Geração do Quarto também, que eu acho bem interessante, para a Então, gente conhecer a Fernanda, realidade, né? eu quero te agradecer demais por essa nossa conversa, dizer que eu estou muito feliz com a nossa parceria. E quero te pedir, né, se esse episódio tocou você de alguma forma, que você possa compartilhar com alguma mãe, com algum pai, né, essa troca de experiências aqui e que a gente teve. E quero agradecer mais uma vez a Fernanda. E a gente vai Obrigada. ter muita novidade por aí com a Conjura, e ela sendo nossa parceira associada. E eu agradeço mais uma vez a atenção e até o próximo episódio.